Então, estimado, estamos em retorno com o nosso estimado Valdir Sucatelli, o nosso Zuca, ex-vereador de Lontas, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, proprietário, sócio-diretor da nossa Marval, 35 anos de história, coisa bonita, junto com a sua estimada esposa Martina, hoje prefeita já pela segunda vez, segunda oportunidade, administrando a nossa bela, querida cidade de Lontas, que eu amo muito, gosto muito. Tem muitos amigos lá, né? O meu melhor compadre que eu tenho na vida lá. É o Lá em dois. Lontas só tem um? É Só o Milton. dois. Só tem um. Dois, mas eu tenho muitos compadres, Tu tem mas muitos. é um dos... Mas de tu mais foi de- político, os políticos têm muitos compadres, é verdade. Estimado, antes de nós falarmos de colaboradores, um dos colaboradores, da Martina, que eu sei que foi muito e é muito importante nessa trajetória toda, talvez a mais importante de tudo. Você me dizia aqui no intervalo, Neri, eu com 12 anos de idade eu já tinha minha carteira de trabalho assinada. Conte. Exatamente. Mas eu não te conto a história, que antes disso ainda, eu fiquei 8 meses aqui na rodoviária, trabalhando no Bar do Brasil, Do seu o Brasil. falecido Brasil, sem Brasil dos carteira. Santos. É, que eu não tinha 12 anos ainda, né? Que eu, no final, isso entrei na Meineke no início de 67. A Meineke do Meineke S.A. São Max Meineke. Max Meineke. Pai do Valdir Meineke, Exatamente. matador, Bela Mas Aliança. antes disso, eu trabalhei 8 meses na rodoviária como garçom, eu era moleque, né, no Brasil, junto com o Arão. Lembra do Arão? Arão, O Arão, aquele cunhado do Brasil, do Brasil. que morava ali perto do Ipsch, no Taboão ali. Tá bom, é Bremer ali embaixo. na Isso, região ali, exatamente. né? Esse era um Você amigão trabalhou, meu. então, você não tinha nem 12 anos ali. Não então. tinha nem 12 anos, trabalhei sem carteira Mas assinada. a sua primeira carteira assinada foi com 12? Com 12 anos para 13, né? Porque foi no final de... Aliás, foi no início de 67. Então eu já ia fazer 13 em abril. Mas eu ainda tinha 12 anos quando fui fichado a primeira vez. Porque ele não contratava ninguém sem fichar, seu Max. Na época era a carteira de menor. Carteira de menor. Carteira de e hoje menor. o menor não pode trabalhar porque ele tem que É isso. estudar. Claro É, que tem é. que estudar. E eu tô Mas aqui. como seria importante se pudesse trabalhar, né, gente? Vamos ser Exatamente. sinceros, né? Quantos menores estão na rua aí querendo uma oportunidade de trabalho e não conseguem, né? Isso dá um orgulho para o homem, o ser humano, o bicho homem, de dizer, olha, como é bom trabalhar desde garoto e vencer na vida. E tem mais uma, né? Quando a gente trabalhou aqui na Max Meineke, a gente saía às 5 horas de manhã de casa, carregava, chegava na praça aqui, fazia de casa em casa, aquele pacotinho de leite. Era o leite. Leite, entregar em casa. Depois, mais tarde, a gente foi trabalhar na Frigor, Porque fechou a Max Meineke, né? fechou a Max Meineke. Fechou, Não né? é que fechou, ele vendeu Para Frigor. Não, Não? vendeu pro... E Faquini? Facchini, Facchini. vendeu para os Facchini. Facchini, Tá? Facchini. E aí a gente não se acertou com os Facchini e fomos trabalhar na Frigor. E na Frigor nós tínhamos que Blumenau. sair, em Blumenau, nós tínhamos que sair todo dia, à meia hora da manhã, às 3h30 nós entrávamos numa câmara fria, 30 graus abaixo de zero, e às 6h30 nós tínhamos que estar aqui em Rio do Sul fazendo entrega. E isso não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha Natal, não tinha Páscoa, não tinha nada. Eram 365 dias por mês. Não tinha folga. Não tinha folga, não existia folga. Na época não existia folga. Na época se trabalhava os 360. Era você e seus irmãos, né? Eu, o Valmor e o falecido Irineu, né? Que faleceu muito novo, né? Muito novo, muito jovem. É. É. Então éramos nós três. Tá? Então às vezes a gente revezava, né? De vez em quando a gente revezava. Mas foi uma época inesquecível. De muito Exatamente. trabalho, mas muito inesquecível. trabalho, mas eu fiz muitos amigos. Eu fiz muitos amigos aqui em Rio do Sul. Hoje eu tenho muita gente que eu ainda encontro hoje, depois de tantos anos, 50 anos praticamente, É. e ainda se lembram daquela época. Daquela época. Que Exato. bom, né? É. E há um reconhecimento. Exatamente. Eu nunca esqueço, Neri, a esposa do seu Juquita, aqui embaixo, tá? Na 7 de setembro. Na 7 de setembro. Faleceu agora. Pois Faleceu agora, pois começo de eu janeiro. sempre encontro É. lá na praia, João meu Luiz. vizinho, João Luiz. João Luiz. Ela nunca esquecia do meu aniversário, Natal e Páscoa. Sempre meu presente estava na porta. Sempre. Ela nunca esqueceu. Tá? Eu lembro, teve outros casos, né? Faleceu também a esposa do seu João Stramoski. Seu Era João. uma outra pessoa assim. Dona Maria José. Isso, tá? Era uma outra pessoa assim que a gente tinha assim uma admiração muito grande, era uma pessoa muito humana, né? Você se sente assim muito valorizado com o estudo, porque você teve essa mudança bonita de vitória, de trabalho, de conquista, de
fim de desenvolvimento, agora aí com a Marval 35, você sente isso muito gratificado, desse reconhecimento dessas pessoas que você citou agora, outras que, como a Dona Tuti, que você tem como uma mãezona? Eu acho que todo trabalho dignifica o ser humano, né? Eu acho que todo trabalho. Eu nunca tive medo, nem preguiça e nem vergonha de trabalhar. Não importava com o que fosse, tá? Eu sempre fui de trabalhar muito, tá? Mesmo hoje ainda, né? Com vários empreendimentos que a gente tem, eu continuo trabalhando. Não são 8 horas por dia, como muito. Eu trabalho 10, 12, até 15 horas, às vezes, por dia, porque é o nosso trabalho, né? A maneira da gente dar conta, porque hoje praticamente eu administro a empresa sozinho, porque a Martina está na parte Os política. filhos partiram para outros ramos. Os ramos? filhos hoje estão para outro ramo, então a gente tem que se virar, né? Tem que se virar. Altos e baixos nessa trajetória, não só da Marval, porque, claro, a Marval continua muito forte, expandindo seus negócios para vários ramos de atividade. Mas altos e baixos do Valdir Sucatelli, que deve ter tido, porque você entrou na vida pública, que é uma coisa que também faz o cara parar um pouco com o seu trabalho profissional das suas empresas, porque vai se dedicar a uma comunidade. Você tem uma cidade para administrar, você foi vereador, você foi vice-prefeito e acabou prefeito. Isso também te leva a altos e baixos? Exatamente. Eu tive uma queda, uma crise muito grande durante os... Porque eu fui, talvez, um dos poucos prefeitos, que nem hoje é o Ademir, na prefeitura, que praticamente está todo dia lá, tá, que foi vice-prefeito de verdade, que dava o expediente o dia inteiro na prefeitura. Eu dei expediente 4 anos como vice-prefeito na prefeitura. Então, eu fiquei 8 anos na prefeitura. Então, isso me tirou muito o meu tempo e me tirou o foco dos meus negócios também. E quando eu voltei para a empresa, tá, senti dificuldade. Até foi aí que começou eu tendo que fechar filiais. Acabei tendo que fechar filiais e coisa para retomar. Uma enxugada. Dar uma enxugada e retomar, e até a crise, que veio aquela crise ali de 97, 98, 99, ali a gente teve uma crise aí no comércio bastante agravada, né? E reduzimos e começamos a partir para outro foco. Tá? Vimos que o comércio estava um pouco estagnado, começamos a partir para outro ramo. Então aí a gente começou a achar o caminho novamente dos negócios. Por isso que sempre me dizem o seguinte: Valdir, mas você não tem mais interesse de voltar a ser político? Ou você é político ou você é comerciante. Tá? Por exemplo, a Martina hoje é política. Ela cuida dos negócios da prefeitura, eu cuido dos negócios da Marval. Tá? Então tem que saber separar bem essas coisas. Porque senão vai pro pau, né, Valdir? É lógico. Quantos políticos você viu aí que quebraram? Que eram poderosos? Nós temos exemplos aqui no Rio do Sul, né? Mas todo famílias lugar, tradicionais que eram poderosíssimas e que acabaram praticamente no fundo do poço. Tristemente ter que dizer isso. Mas a vida pública, se não tiver realmente uma coisa muito controlada, você deixa seus negócios e vai pro pau mesmo. Uma coisa eu sempre digo, Nery, você pode perder o potencial de crescimento, o que você não pode perder é o crédito, a credibilidade. E graças a Deus, nós inclusive pedimos concordata na época, tivemos que pedir concordata, mas não perdemos a credibilidade, não perdemos o crédito. Continuamos com crédito, cumprimos religiosamente. E deram a volta. E damos a volta por cima. Demorou, mas conseguiram dar a volta, né? E dando a volta, Martina. É muito importante nesse contexto, claro que hoje ela é um pouco afastada das empresas, em virtude de já estar no seu último ano de mandato de prefeito, né, por 4 anos, mais 4 são 8 anos. Mas nesses 35 anos ela deve ter sido muito importante, né? A Martina é uma pessoa que, como eu sempre digo, de mim pode falar o que quiser. Eu sou meio cascadura às vezes, né? Eu sou um pouco mais duro. Ela não sabe dizer um não para ninguém, não sabe retrucar ninguém, pode falar o que quiser, ela não retruca. Tá? Ela não existe inimigos para ela. Apesar de que eu sempre desafio, que eu quero ver alguém que está 42 anos na vida pública, que nem eu estou, 42 anos, ou prefeito, vice-prefeito, ou sempre no meio político, ajudando e no meio político. E hoje, se eu disser que eu tenho 5 inimigos em Lontas, eu de repente estou mentindo, não devo ter 5 inimigos, porque eu sei diferenciar. A política é um negócio.
Você tem que saber diferenciar. Política é uma coisa, negócios é outra. Tá? E também aquele cidadão que ele fala de Valdir Zucatelli e que fala do prefeito Valdir Zucatelli. Eu aceitava a crítica do prefeito Valdir Zucatelli. Mas não tá? da pessoa, não da pessoa de Valdir Zucatelli, igual a Martina. Podem falar alguém da administração de Martina, agora não da pessoa da Martina. Não, de jeito nenhum, não pode falar. Porque não tem ninguém que possa falar alguma coisa dela. E você, nessa vida pública de 40 e poucos anos, e junto o comércio, indo junto, enfim, família, filhos, netos, essa coisa toda, e você diz, Neri, eu acho que eu não tenho 5 inimigos ou 5 pessoas que possam não gostar de mim em Londres. Então você foi uma figura que fez política sem ódio, porque tem muito hoje ainda que se faz política com ódio. Ah, aquele adversário é adversário, eu não quero mais conversa. Ainda tem muito disso, né? Eu aprendi uma coisa com um velho professor, você conhece muito bem, que talvez foi um dos maiores políticos de Londres, que era o seu falecido Eric Knappmann. Eric Knappmann, prefeito que foi. O que ele sempre dizia, você nunca menospreze o adversário de hoje, que é o aliado de amanhã. Tá? Isso eu aprendi com ele. Tá? Então, claro, de vez em quando você tem alguma coisa, o que eu fico chateado é porque eu sou um cara de investir. Eu gosto de investir, eu gosto que a cidade cresça, porque eu podia estar investindo em Camboriú ou em qualquer outra cidade. Mas como eu amo Londres, como você acabou de falar aqui, que ama Londres também, então eu prefiro investir em Londres. Eu podia estar investindo em outra cidade, claro, Camboriú, sem dúvida. Qualquer outro lugar. Então, num crescimento talvez maior. Exatamente. Tá? Mas eu acho o seguinte, eu sempre dizia na política, que quem gosta e ama Londres tem que permanecer e falar bem de Londres. Quem é para falar mal de Londres é melhor que saia, que não faz falta. Tá? É um a menos para estar criticando o município. E o município só cresce se o povo acredita nele. Portanto, a prova está aí. Que hoje, sendo um dos municípios que mais cresce no Alto Vale. No censo de 2010, no Alto Vale, foi a cidade que mais cresceu, foi Londres. Eu acho que os últimos 4 anos foi a cidade que mais cresceu. Cresceu muito, e a gente que acompanha, para e passo, realmente tem um crescimento fantástico. Realmente. E claro, e o povo também colabora com isso, né? Os comerciantes, os industriais, o comércio é muito forte em Londres, né, Valdir? O comércio é muito forte. O comércio, tanto em supermercado, que em lojas de material de construção, loja de imóveis, eletrodomésticos, é muito forte. O comércio é muito forte hoje em Londres. Valdir, você tem 2 filhos, Guilherme, engenheiro civil, que dá toda a guarida aí à sua construção civil, as casas, construções, loteamentos, liberações, aquela coisa toda. E você também tem a Morgana, já tem netos, netas, enfim. A família, a empresa familiar nem sempre consegue dar continuidade. Cada um às vezes procura o seu espaço, o seu caminho. Mas eles também têm tido a sua importância nesse andar da carruagem, né? Eu sempre digo o seguinte, eu tenho 2 filhos maravilhosos, tá? Graças a Deus, acho que hoje, quando você consegue criar um filho sem vício nenhum, já é uma grande vitória, tá? E isso, graças a Deus, eu nunca tive problema com meus filhos nessa parte. Quanto a eles ter habilidade ou ter a vocação para comércio, eu acho que cada um tem uma vocação para alguma coisa. Tá? Então, eles acham que é melhor tocar a vida deles, tá? Eu deixo total liberdade. Eu não forço a barra para eles tocarem, porque daqui a pouco, de repente, eles vão perceber por eles mesmos e vêm para dar continuidade ao trabalho. Porque nós não vamos aguentar a vida inteira tocando os nossos negócios. Alguém vai ter que amanhã depois tocar. Tocar, de claro, repente, se não tiver um filho, talvez um neto, uma neta, né, se interesse para vir tocar os negócios. Então, porque a nossa empresa é uma empresa totalmente familiar. Estimado, eu estou vendo aqui comércio em revista aqui, Londres, aqui ó, comércio em revista. Vou fazer só a amostragem da capa e aqui dentro eu vejo que nós vamos ao nosso intervalo, mas já vou deixar a nossa chamada para o retorno. Sim. Aqui são vários loteamentos, loteamento Pomerana, condomínio Henrico, condomínio Oswaldo Zucatelli, loteamento Maluê, loteamento Flora Letícia, as construções das casas de alvenaria, realmente são coisas que eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho disso no retorno do nosso programa, antes de nós irmos aos finalmente, que vem o Pinga Fogo, depois com a nossa banda Chapéu Preto. Voltamos já!